Quando vai ao cinema, ele está lá. Na farmácia ou no mercadinho da esquina, também. No posto de combustível, é ele quem controla a bomba que enche o tanque. No caixa eletrônico e no banco, lá está ele. Nas universidades e nas empresas, então nem se fala. Pois é difícil enxergar a vida sem um computador por perto, né? Pelo fato de ser onipresente, de estar assim em todos os lugares, a gente acaba não refletindo muito sobre o que ele é. Então que tal parar um pouco e pensar sobre o computador? O computador é uma máquina ou dispositivo capaz de executar uma sequência de instruções definidas por um humano para gerar um determinado resultado. Essa sequência de instruções são os algoritmos, definidos como uma sequência de passos que busca atingir um objetivo definido. A construção desses algoritmos é o primeiro passo para o desenvolvimento de programas de computador. O computador é basicamente composto por hardwares e softwares. Hardware é a parte física, é tudo que podemos tocar, como o mouse, o teclado, a tela. Já o software é a parte lógica do computador, são os programas que dão vida à máquina. Sem um software adequado, o computador, por mais bem equipado que seja, é completamente inútil. Resumindo, hardware é o que você chuta, software é o que xinga. Brincadeira, não faça isso, nada disso com a sua máquina, por mais irritado que você fique, né? Mas vamos voltar ao que nos interessa aqui. O software é executado pelo hardware, e o hardware necessita de instruções para funcionar. Essas instruções são fornecidas pelo software. Logo, um computador necessita de ambos para atender às necessidades dos usuários. Podemos dizer que o computador possui a seguinte estrutura: dispositivos de entrada, unidade central de processamento, memória e dispositivos de saída. Vamos ver cada um deles separadamente. Os dispositivos de entrada, como o teclado, o mouse, o microfone, a webcam, entre outros, servem para introduzir os dados no computador. Já os dispositivos de saída, tais como monitor, impressora e caixas de som, transferem a informação de dentro da máquina para o meio externo. A unidade central de processamento, ou processador, executa os programas armazenados na memória principal. Essa unidade central busca a instrução, interpreta e depois executa. Ela é formada por duas grandes subunidades, conhecidas como unidade de controle, ou UC, e unidade lógica e aritmética, ULA. A unidade de controle supervisiona todas as operações do computador, seguindo a orientação de algum programa específico armazenado na máquina. Primeiro, ela determina que instrução será executada pelo computador e depois procura essa instrução na memória interna e a interpreta. A instrução é então executada por outras unidades do computador, sob a sua direção. Funciona mais ou menos como as ligações telefônicas no passado. Lá pelos anos 1920, uma telefonista recebia a chamada e conectava a outra linha, possibilitando que duas pessoas conversassem. Já a unidade lógica e aritmética executa as operações aritméticas e lógicas dirigidas pela unidade de controle. Por exemplo, uma operação aritmética possível é a soma de dois números, 1 mais 1 igual a 2. Uma operação lógica possível é comparar se um número é igual a outro. 1 igual a 1? Verdadeiro. Portanto, a ULA é o executor das tarefas que a UC determina. Agora vamos falar de memória. Você já deve ter passado pela experiência de tentar tirar uma foto com o celular e memória cheia. Não cabe mais nada no seu dispositivo. Para resolver a questão, ou você apaga fotos antigas ou deleta algum aplicativo. Pois é, a memória é um componente que tem por função armazenar internamente toda a informação que é manipulada pelo computador, os programas e os dados. A capacidade de armazenar um programa é uma característica que permite o processamento automático de dados. A memória é geralmente classificada em dois tipos: memória principal e memória secundária. A memória principal é a de armazenamento temporário.
Ela guarda informações necessárias para o processador funcionar em um determinado momento. A memória principal é, então, uma memória volátil, e os dados só ficam armazenados nela enquanto houver energia elétrica. Na falta de energia, quando o computador for desligado, todos os dados são perdidos. Já a memória secundária é de armazenamento permanente. Ela guarda os dados no sistema sem a necessidade de energia elétrica. Por esse motivo, é conhecida como memória não volátil. A memória secundária funciona como complemento da memória principal para guardar os dados. Assim como acontece com as pessoas, o computador só consegue processar o que está na memória principal. Por exemplo, só podemos discar um número de telefone se nos lembrarmos dele, ou seja, se está em nossa memória. Se não lembrarmos do número, a solução é recorrer a uma memória auxiliar, que pode ser uma agenda telefônica. Quer 2 exemplos de memória secundária? Disco rígido, ou HD, e pendrive. 2 conceitos, portanto, são fundamentais para a gente entender o funcionamento do computador. Primeiro, a estrutura do computador, que é o modo como os componentes são interrelacionados. E depois, a função do computador, que é a operação individual de cada componente como parte da estrutura. Ficou interessado? Você pode aprender mais se pesquisar sobre arquitetura e organização de computadores. Aproveite a jornada!